Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Terapeuteando, que é um podcast que traz um papo de terapeuta para terapeuta. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Augusto, eu sou terapeuta há 15 anos e nos últimos 10 anos eu venho me especializando muito no campo da psicologia pré e perinatal. Em outras palavras, o como trabalhar traumas do início da vida, e o início aqui significa traumas gestacionais e de nascimento. E o intuito desse podcast é trazer outros terapeutas com outras abordagens, com outras metodologias e nós conversarmos, né, como é o dia a dia de um terapeuta, tanto dentro do consultório com os clientes, com as nossas técnicas, com a nossa mentalidade, com as nossas abordagens e também como é a nossa vida de terapeuta fora do cenário cliente-terapeuta, porque antes de sermos terapeutas, nós somos seres humanos. Caso você não seja um terapeuta, você também é muito bem-vindo aqui nesse bate-papo que também pode enriquecer o seu processo se você faz terapia. Então hoje eu estou aqui inaugurando esse podcast e trouxe uma convidada especial, que é uma pessoa que eu admiro muito, confio muito no trabalho dela, que é a Adriana Vico. Então daqui a pouquinho você vai conhecê-la. Ela é consteladora, é psicóloga de formação e ela também é terapeuta de EFT. Seja muito bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, Manuel. É um prazer e uma honra estar aqui com você nesse começo aí dessa sua nova fase, trajetória aí desse novo caminho do podcast. A gente estreando aqui com você hoje. Que delícia, uma honra. Eu falei certo as suas bases? Tá certíssimo, correto. Tá bom. O nosso papo, né, aqui, meu com a Adriana hoje vai ser a prosperidade dentro da terapia, né? Então, muitas pessoas, ou não sei se tantas assim, procuram terapia com a questão prosperidade e eu queria perguntar algumas coisas para ela, como ela trabalha com isso, como ela vê isso, alguns cases interessantes sobre prosperidade, o que pode bloquear a prosperidade, né, dentro das modalidades, por exemplo, de constelação que ela atua. E eu também vou trazer aqui alguns cases, como as pessoas chegam até mim. Vamos abordar e expandir um pouco esse tema prosperidade numa visão mais ampliada aqui de as nossas modalidades um pouco diferentes. Me conta uma coisa antes da gente entrar na temática. Claro, vamos lá. O que te levou a se tornar uma psicóloga, uma terapeuta? Olha, na verdade, eu vou contar uma história rápida, mas assim, eu fiz um teste vocacional no ginásio, no colégio, e deu tudo menos psicologia. Aí eu virei para psicóloga e falei, seu teste está errado, eu vou ser psicóloga. E eu sabia o que eu queria e prestei 5 faculdades em psicologia, de manhã e de noite, e era isso que eu queria, eu sempre soube, é gozado isso, eu sabia que eu ia ser psicóloga. E aí eu fui para um caminho de psicologia organizacional por muitos anos, né? E aí eu comecei a me envolver com esse lado mais terapêutico quando eu entrei com as constelações sistêmicas, que foi em 2006 eu tive contato com a constelação, fiz a formação em 2007, 2008, e em 2009, janeiro de 2009, eu comecei com os meus grupos de constelação. Então, essa foi a entrada terapêutica aí. Caramba, então quantos anos fazem? 2009, 10, Nossa, 14 anos. 14 anos que eu trabalho com constelação. Que bacana. Eu já tive o privilégio de ser constelado aí por você algumas vezes. Delícia. Né? Tanto constelação familiar quanto organizacional em relação à empresa, né? Mas eu acho esse trechinho que você disse já traria um novo podcast. Por exemplo, um teste vocacional que disse qualquer coisa menos psicologia. Apareceu tudo menos psicologia. E eu sempre fui muito marruda, né? E eu falei assim, olha, o seu teste está errado. Eu lembro o nome da psicóloga. Eu vou ser psicóloga. E algo em você já sabia que você ia ser. Já sabia. E você cursou psicologia. Hoje aqui a gente está falando só na área da constelação 14 anos. E é algo que eu não vejo você fora disso. Você se encontrou nisso. Eu não me vejo. Você me vê fazendo outra coisa? Não. Quando eu conduzo uma constelação, parece que eu tô tão em casa, né? É alguma coisa que para mim flui tão natural, a conexão que é necessária dentro da constelação, para mim isso flui. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja isso.
Que legal, cara. E olha, você foi contra o teste. Foi contra o teste. Um tema de um novo podcast esse. Naturalmente, eu sou contra a autoridade. Aham. Eu tenho algumas questões com a autoridade. Então, isso não foi um grande problema. Entendi. Mas vamos lá na nossa temática aqui sobre prosperidade. Como que as pessoas chegam para você com a questão prosperidade? Com quais dificuldades específicas? Elas já têm clareza? Ou é tipo assim, aquele estresse porque os boletos estão vencendo? Ou porque a pessoa já se deu conta que ela está num padrão repetitivo? Como que elas chegam para você? Chegam de diversas maneiras. Eu acho que todos os exemplos que você deu são válidos, mas normalmente é quando a água está batendo aqui no pescoço. E o interessante você trazer isso é até a gente olhar para a nossa postura de terapeuta, entender que a gente não é salvador. Eu acho que isso é muito importante e deixar claro isso para o cliente. A gente não é salvador, não sou eu que vou tirar a pessoa do buraco. A gente vai usar uma ferramenta que vai mostrar uma dinâmica que a está impedindo de fluir com abundância na vida. Mas eu não assumo nenhuma responsabilidade pessoal de salvar ninguém. Eu acho que é extremamente importante. Então, apesar da maioria das pessoas, quando me procuram com assuntos de prosperidade, né? Não estou nem falando da questão de prosperidade no organizacional, mas, assim, a pessoa física, é muito comum ela querer jogar o mico na minha mão. Então, quer dizer, se eu fizer, de vez em quando... Se eu fizer terapia com você, você vai resolver o meu problema? Essa semana eu tive esse questionamento, né? Se eu fizer constelação com você, vai resolver? O meu filho vai mudar? Eu não tenho responsabilidade sobre o que você vai fazer em cima do que aparecer na constelação. Porque isso muda tudo, né? Porque, às vezes, as pessoas têm uma visão de que a constelação em si... Você trabalha com isso, você sabe. Existe, às vezes, uma visão muito mística e uma última alternativa. E eu acho que a gente tem que tirar essa visão. A constelação é uma ferramenta maravilhosa para apresentar qual é a dinâmica. Por exemplo, uma das dinâmicas muito comuns dentro de prosperidade é a tal lealdade, a fidelidade, né? Então, se eu vim de uma família humilde, onde meus avós viveram com muito sofrimento financeiro, meus pais viveram com muito sofrimento financeiro, minha família é lá do Nordeste, por exemplo, e eu, por fidelidade, não me permito ter sucesso. Por quê? Porque bate na questão do pertencimento. Eu acho que esse é um dos grandes pilares quando a gente fala de prosperidade e constelação. Eu entender que eu posso quebrar padrões. Eu acho que o meu grande trabalho dentro das redes sociais é fazer as pessoas entenderem que elas podem quebrar ciclos, que elas podem curar feridas, que elas podem olhar o mundo de uma forma diferente, que a vida pode ser mais leve, sabe? A semana passada, eu fiz uma constelação com Posso contar um case? Pode. Semana passada eu fiz uma constelação, vou falar bem resumidamente, com uma pessoa que está numa situação bem complicada financeira. E ele mora na Bahia, não teve condições de vir pessoalmente, fiz uma constelação individual. E quando a gente colocou, eu trabalho de uma forma, a pessoa não sabe qual é o campo que ela está acessando. E quando ela acessava o campo do dinheiro, tinha nojo. Então, como é que eu vou ter prosperidade se quando eu me aproximo do dinheiro eu tenho nojo? Então, são outras dinâmicas que estão por trás disso, além dessa dinâmica de fidelidade, né? Então, existe uma série de nuances que a gente pode aprender e mudar quando a gente usa a constelação para olhar para o dinheiro. Com certeza, e quando você chama essas nuances, eu entendo isso como camadas. Sim. Né? São camadas e mais camadas de aprendizados e de dinâmicas que existem dentro de nós. Mas você trouxe um ponto aqui que eu acho bastante interessante, né? Eu vou pegar esse gancho aqui, que um terapeuta, o papel dele não é salvar as pessoas. E é muito interessante, por exemplo, assim, de muitos terapeutas que eu conheci, me aprofundando na minha própria história, eu tenho muito claro dentro de mim que eu entrei no campo terapêutico para me ajudar.
né, para curar as minhas feridas. Eu fico pensando se existe alguém que não entrou nesse campo com tal propósito, mas muitas pessoas não têm a consciência. E muitas vezes eu projeto a minha ferida, que eu não consigo olhar, que eu não tenho nem consciência sobre ela, e eu tento curá-la no outro. Né? Eu conheço muitos consteladores, porque um dos aprendizados da constelação, eu como constelador também sei, a gente não está na posição de ajudar ninguém, mas muitas pessoas não têm nem consciência disso, e alguns que têm a consciência disso, às vezes estão nessa dinâmica sem perceber. Porque vão chegar muitas pessoas, te jogar aquele bolo na sua mão e diz, resolva, né? A constelação vai ajudar, vai salvar o meu filho? A constelação, eu vou fazer isso aqui e amanhã minha conta bancária vai começar a mudar? Então, de fato, esse é um desafio, né? E eu acho que é uma questão de humildade do terapeuta entender o seu papel. Quando a gente fala de constelação, eu sou uma pessoa que eu estou a serviço. Ponto. Eu tô ali, eu vou sentir o campo que se forma, eu vou olhar para as dinâmicas que aparecem ali, mas eu não posso ter a intencionalidade de ajudar. Né? Eu não posso ter essa intenção. Eu tô ali prestando um serviço, tô servindo aquela alma, mas não com a intenção de salvá-lo, de resolver o problema dele. Você imagina o peso que você carregaria com esse monte de gente que você atende, se a gente carregasse pra gente isso, né? Então, às vezes, depois que a pessoa faz constelação comigo e eu sei que vai mexer em alguma coisa, eu falo, daqui 10 dias você me liga. E a gente bate um papo de uns 10, 15 minutos, né? E ali, nesse bate-papo, eu só quero mais ouvir a pessoa e não deixá-la interpretar e sentir aquele campo. E nessa conversa, muitas vezes, eu nem lembro direito da constelação da pessoa. Porque a gente entra num estado de flow dentro da constelação, né? Então, assim, eu me policio muito nesse sentido. Poxa, você está vendo ali a pessoa, você está vendo o caminho, dentro das constelações o caminho se abre ali, e você vê que a pessoa está com dificuldade, só que eu tenho o meu limite, eu não posso ter a intenção de salvar essa pessoa, porque eu entendo que aquela dificuldade daquela pessoa faz parte deste processo, que às vezes ela está pronta para olhar e mudar, às vezes ela está pronta para dar um grande salto, às vezes ela está pronta para dar um pequeno salto, e eu estou bem com isso. Né? Eu acho que eu tive um mentor de negócios, ele falava assim, andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer parar. Eu acho que a gente se colocar nessa posição de apoiar, mas não somos... eu acho que uma coisa que você trouxe, somos seres humanos com as nossas dificuldades. E entender essa nossa vulnerabilidade nos ajuda a olhar com amorosidade a vulnerabilidade do outro. Então, apesar daquela pessoa ter me procurado com aquela dificuldade que eu possa não ter, né? Eu olho com amorosidade e entendo, mas não salvo. Eu não pego para mim resolver. Com certeza, né? Eu tenho... A minha fala sobre isso, eu falo que eu acompanho a pessoa na trajetória dela. Eu estou ao lado dela, porque, obviamente, de fora se tem uma visão mais ampliada do que está acontecendo. Obviamente, o conhecimento, técnicas, a própria jornada terapêutica que eu já fiz, caminhos que eu já atravessei, vão me proporcionar aquele estado de estar junto com compaixão, mas eu não posso resolver pela pessoa, e ao mesmo tempo oferecendo possibilidades, convites para que ela dê o passo Sim. que ela está pronta para dar. Exatamente. Né? Eu acho que essa é uma postura onde nós nos tornamos mais humanos, mais humildes e o processo terapêutico flui mais. Sim, concordo. Realmente. E uma coisa, só salientando também uma coisa que você trouxe, eu participei do workshop dele nesse fim de semana, no passado, não nesse, foi no anterior. E uma coisa que você trouxe aqui de novo, e você trouxe dentro do workshop, é a questão de curar as nossas próprias feridas. Eu estou ali curando as minhas próprias feridas para caminhar até um determinado ponto que eu consiga fazer aquela pessoa caminhar. Quando a gente fala de constelação sistêmica, por exemplo, uma conexão com a mãe, uma conexão com o pai, que são tão primordiais dentro da constelação sistêmica, eu, como terapeuta, preciso entender essa dor e ter passado e caminhado sobre isso. Né? Então,
eu acho que é super pertinente o que você trouxe, faz muito sentido. Que legal. E sobre, voltando para a temática prosperidade, eu acredito que a constelação, ela mostre muitas das dinâmicas, principalmente familiares, não só relacionadas à lealdade sistêmica, mas existem muitas outras camadas e dinâmicas que podem acontecer. Eu até poderia falar um caso, né? Quando você me constelou, foi por questão de prosperidade e não tinha a ver, não sei se você se lembra, mas não tinha a ver especificamente com lealdade, mas tinha a ver com um trauma específico que aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade. E aquela dinâmica, de forma inconsciente na família, ela sempre foi conhecida, mas ela nunca foi tocada da maneira como foi tocada, né? E ali foi um início para muitos movimentos começarem a acontecer, né? E o legal é isso, tipo, se eu for fazer uma constelação, não é, e aí, se eu fizer isso aqui amanhã vai dar certo esse projeto, a minha conta bancária vai mudar? Mas não, deixa eu dar uma olhada através dessa ferramenta. Não que não possa acontecer. Sim. Não é isso. É porque eu falo, né? Quando eu constelei a primeira vez, depois eu constelei, eu lembro de uma constelação organizacional, eu tinha planos, né, futuros para uma clínica dos meus sonhos, e 2 meses depois de uma constelação organizacional, que ela não foi para o organizacional, ela foi ainda para uma dinâmica familiar, eu consegui compreender aquilo, eu consegui dar um passo além daquilo, eu consegui respeitar aquilo dentro de mim, em 3 meses eu estava construindo minha clínica. Exato. Né? Então, foi muito bonito. Pode acontecer, mas eu acho que isso não pode ser uma ilusão das pessoas de que vai acontecer todas as vezes. Eu acho que o terapeuta, independente da linha que ele trabalha, a minha mestre de EFT e de Matrix em Imprinting, ela fala, não se apegue a resultado. Né? A vida, o dia a dia, as pessoas estão querendo resultado. O resultado vai vir conforme você está pronto para caminhar. Né? Mas nós, terapeutas, a gente não pode se fixar no resultado. O meu olhar tem que estar no cliente. É centrada naquele ser humano, naquela alma. Eu vou falar alma porque a constelação a gente trabalha com isso. Eu preciso entender quais são as feridas daquela alma, quais são as experiências daquela alma. E não focar, nossa, daqui tanto tempo eu quero que ela esteja namorando. Ou que ela esteja com a conta bancária, sabe? Porque me tira o foco da onde eu tenho que estar. Né? Você sabe como que funciona uma terapia que dá resultado. É aquela que eu estou extremamente flutuando. É como se a gente estivesse numa mesma tábua no mar, né? E a gente está flutuando no mesmo movimento. Se eu, como terapeuta, não flutuar no mesmo movimento do cliente, né? Extremamente conectado com o cliente, preocupada se quantas remadas eu tenho que dar para chegar na borda, eu perdi o foco naquele movimento junto com o cliente. Essa é uma visão, não sei como é que você vê isso. Eu chamo isso de respeitar o tempo e o ritmo do cliente, Sim. O estágio da jornada no qual ele está. Um dos maiores desafios que eu tive com isso, não hoje, mas anteriormente, era quando as pessoas se frustravam, que elas não encontravam aquilo que elas esperavam. Né? E eu tive que aprender a ficar bem com a frustração da pessoa, porque aquilo era a história dela e não era a minha história. Né? E realmente eu fui desenvolvendo a minha própria maneira de respeitosamente dar esse espaço à pessoa, inclusive à frustração dela, mas sem isso me afetar. Né? Porque se eu ficasse afetado com aquilo, eu vou ficar rebuscando aqui qual é a técnica, qual é a abordagem, qual é a frase, qual é o movimento que eu preciso fazer com essa pessoa. E isso não tem a ver com a minha história. E é o ponto que ela está. Talvez ela não esteja aceitando o que está acontecendo com ela agora. E enquanto isso não acontecer, não tem como um novo passo ser dado. Mas aí tá o trabalho que você, como terapeuta, fez em você. Com certeza. Senão você não consegue. Não é isso? Sim. Porque a gente naturalmente, a gente quer que as pessoas... Isso é natural de todo ser humano. A gente quer pertencer, a gente quer que as pessoas gostem da gente. Só que nós, como terapeutas, sabemos que às vezes a gente tem que nos afastar e fazer intervenções que vão machucar. Que vão machucar no sentido... Cara, a pessoa nunca percebeu isso, eu preciso apontar que aquilo está surgindo. Será que essa é uma possibilidade? E plantar isso para ela refletir. E pode ser, mas pode não ser. Né? Então, mas aí a gente tem que se trabalhar. E aí a gente não pode ter essa intencionalidade. Com certeza. E eu também trago muito uma palavra para o processo terapêutico, que é co-criar. Né? O que... Tem tudo que eu sei,
tem todas as habilidades, abordagens com qual eu trabalho e tem aquele ser humano na minha frente. Tem esse contato único e fresco que se ele for daqui a 5 minutos, ele vai ser diferente do que é agora. Então, o que está acontecendo aqui? E nesse campo, né, muitas linhas chamam esse campo do que está acontecendo aqui, esse campo relacional, ele vai se moldando, ele vai trazendo não só informações, mas ele vai se mostrando. Até onde eu posso entender, estar presente para compreender e trazer aquilo, e também até onde a pessoa está se permitindo receber aquilo que está chegando. Ela não está presa e fixa a uma expectativa do que tem que ser. Sim. Né? Porque muitas vezes eu ouço muito, principalmente no meu trabalho, né? Foi muito diferente do que eu esperava. Eu não imaginava, eu não podia imaginar que isso estava acontecendo comigo. E geralmente as pessoas que chegam nesses lugares mais profundos, que elas recebem o que realmente elas precisam, é quando elas estão abertas. Sim. Eu acredito que criar expectativas não tem problema. O problema é continuar agarrado, colado na expectativa e não querer soltar. De como eu defini como o processo tem que ser. Né? Então, isso para mim me mostra de novo e de novo quantas pessoas se travam nisso. E aqui já vem uma pergunta para você. Embora você já tenha falado, quais as maiores dificuldades que você enfrentou ou enfrenta enquanto terapeuta? Eu acho que eu tenho feito um trabalho nas redes sociais e, assim, eu acho que a minha maior dificuldade é fazer com que as pessoas entendam que aquelas dores, que aquelas dinâmicas, que aqueles ciclos que se repetem podem ser alterados. Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Então, as pessoas chegam para mim muitas vezes inconscientes, muito inconscientes. E você sabe, você trabalha com constelação, a constelação envolve toda uma base de conhecimento por fora da dinâmica da constelação, que o conhecimento vai agregar para aquilo. Então, tem pessoas que às vezes me procuram para alguma coisa, eu falo, não está no ponto ainda para você olhar, ou não é a hora ainda de você constelar. Pega mais conhecimento. Então, eu acho que a maior dificuldade é ampliar essa consciência das pessoas que existem caminhos, né? Eu acho que essa é a minha maior dificuldade. O meu anseio é ampliar isso. Entendi. Eu acho que essa é uma dificuldade comum. Eu transcreveria a minha dificuldade em algo parecido. Educar as pessoas que, seja constelação, seja qualquer outro processo, educar as pessoas sobre um processo terapêutico, não um único evento terapêutico. A constelação, eu entendo, ela é um evento, ela tem o seu benefício, ela é incrível. Eu deixei de fazer constelação, Adri, eu não faço mais. Justamente por isso, eu me frustrei muito, porque vinham muitas informações, algumas eram incríveis, as pessoas se transformavam, etc. Mas não sei se a mensagem de um processo terapêutico ficava para elas. A importância deste processo. Né, que não é uma única coisa, informações são importantes e hoje eu encontro uma dificuldade minha de transmitir para as pessoas assim, que não é, eu quero excluir, eliminar uma crença de minha vida. Eu tenho uma visão bem avessa a isso hoje, né? Eu quero quebrar esse padrão e eu tenho o meu próprio método de entender isso, como a minha mente funciona. Eu não acho que a gente quebra padrões, a gente pode sim transformá-los, mas, por exemplo, assim, quando eu ouço de alguém, eu quero eliminar essa crença, trabalhando com um território precoce, né? Desde o pré e perinatal, quando as nossas bases são formadas, pós-nascimento, muitas crenças, muitos aprendizados experienciados a nível biológico são determinados ali, e nós chegamos até aqui. Então, aquelas crenças que hoje são vistas como elas podem estar me limitando, óbvio que elas podem, mas elas me trouxeram até aqui. Sim. E tem muita coisa, tem tesouros dentro dessa crença, tem aprendizados importantes. Não é simplesmente... As crenças protegeram em determinado momento, muitas vezes. Muitas vezes, para chegar até aqui. Exatamente. Então,
quando eu penso que alguém quer eliminar uma crença, eu já acho que ela está no caminho errado. Porque ela não consegue validar, primeiro, o quanto aquilo fez ela caminhar. Ninguém está dizendo que as crenças não podem limitar e trazer dores. Elas podem. Só que tem muitos outros aspectos de sobrevivência, de proteção, que trouxeram a pessoa até aqui, né? Então, entender a história e ir transformando esses aprendizados é um processo necessário. E muitas marcas que ficaram no que a gente chama de corpo vital. Você também trabalha com EFT. Você sabe o quanto isso fica marcado também, além de só na mente. Muitas coisas não se resolvem só na mente. E não se resolvem de forma mágica, né? Eu concordo, quando você bate nesse martelo do processo já há muito tempo, desde os nossos primeiros bate-papos. E eu concordo com você. Né? Eu acho que as pessoas precisam entender que a gente ir se curando emocionalmente é parte de uma caminhada, de uma jornada. Outro dia eu fiz uma constelação para uma menina, ela falou assim, Adriana, isso foi mais um passo na minha jornada. Ela tem consciência disso, né? Então, a gente dá passos na nossa jornada. E o processo é a vida. Né? O processo todo é a vida e de que ferramentas você vai buscar que fazem você ir tendo esses insights, que faz você ir melhorando as suas relações familiares, no caso da constelação, que faz ir melhorando a sua relação com a sua ferida, que talvez você não se sinta merecedor de ter sucesso. Então, é parte... São passos, né? Não tem mágica. É o que eu também falei, não tem mágica. Não existe mágica, mas existe uma magia no processo. Existe uma Concordo. magia muito bonita no processo, né? O que você está chamando de corpo vital, hoje eu chamo de muitas crenças podem estar no sistema nervoso, em grupos musculares, nas nossas vísceras, no nosso corpo, não é só na mente, não é só no cérebro, né? Então, realmente é um processo e muitas vezes, por exemplo, eu organizei uma vida me sentindo com a sensação de rejeição. Eu não sei como é viver sem isso. Exatamente. É algo que precisa ser construído em paralelo. Eu elimino isso, quem sou eu? Não tenho uma identidade formada. Então, existe às vezes, uma ilusão das pessoas que eu tiro isso, eu continuo sendo eu e só não tem mais esse significado negativo dentro de mim. Não é bem assim. Às vezes, você tira algo dessa magnitude que vem construir uma vida sendo construída a partir disso, quem sou eu no meio de tudo isso? A pessoa não sabe quem ela é. E precisa isso se reconstruir. Precisa ser reconstruído, né? Uma pessoa, quando ela tem histórias adversas precoces, muito constantes, não está disponível no menu dela se sentir bem, se sentir merecedor. Por mais que ela queira em algum estágio, em algum âmbito na mente, não está disponível. Então, são experiências que a gente precisa proporcionar para que ela, inclusive nesse corpo vital que você chamou, ela ir sentindo e aprendendo como é a experiência disso. Por isso é um processo. Não é simplesmente agora eu entendi, embora o entendimento seja importante e possa trazer mudanças. É parte do processo. É parte do processo o entendimento, exatamente. É parte do processo, né? A gente não cura, assim, não tem mágica. Eu acho que a mensagem é essa, né? Não coloque na mão de uma ferramenta ou de um único profissional o seu caminhar, né? O profissional, ele vai te ajudar a caminhar, vai te apoiar, vai te trazer ferramentas que façam você ver coisas que você não está vendo. Quando chega alguém para você, eu tenho certeza, você fala assim, nossa, isso deve ter um fundo disso, mas eu também não posso me prender nisso. Exatamente. Que é um momento fresco. É um co-criar. Né? Mas eu também não posso nas minhas... presumo que seja isso e fico amarrado nisso. É como se fosse um cientista que burla toda a sua pesquisa para dar um determinado resultado. E não pode ser. Por isso que eu acho que o terapeuta, independente da técnica que ele trabalha, ele precisa se afastar do próprio umbigo. Com certeza. Né? Eu acho que ele precisa se afastar do próprio umbigo e não é dono da razão. A técnica que ele usa não é a única no mundo que dá resultado. Não é a verdade absoluta. Não é a verdade absoluta. Né? Dentro das constelações, você sabe, aparecem dinâmicas e é muito fácil as pessoas quererem interpretar. Não. A constelação não é para interpretar. Constelação você precisa sentir, entender o movimento e se entregar para o movimento, né? Que legal.
Gostei dessa resposta, complementou muita coisa. Deixa eu voltar para o tema. Se você pudesse trazer um exemplo mais concreto do que você chamou de lealdade sistêmica, ou até mesmo um case onde, por exemplo, essa camada aparece na temática prosperidade. Ai. Nossa, tem algumas. Vamos pensar aqui. Eu lembro um rapaz que a origem dele, a família dele acho que do Nordeste, eu não sei de qual país. E eu o conheci dentro de um grupo de empresários e ele tinha um super produto. Uma coisa, sabe quando você olha, você fala, nossa, o seu produto era um produto que envolvia esporte, tinha conexão com o propósito de vida dele, ele já tinha sido, você já foi esportista, ele já tinha ido para as Olimpíadas, então tinha um monte de coisa. Você olha para aquela pessoa, nossa, ele está vibrando aquilo, ele está conectado com a missão dele, e por que não vai, né? E dentro da constelação apareceu nitidamente a sensação que eu tinha, né, conduzindo, é que a família era como se fosse uma âncora que empurrava ele para baixo, né? E não estou colocando culpa. Quem ouviu eu falar isso, às vezes acha que eu estou culpando a família, e não é isso. É a lealdade dele, né, de não se sentir, se ele tiver sucesso e estourar, como é que ele vai pertencer àquela família que hoje é tão diferente dele. Isso é lealdade sistêmica. E aí, como é que eu faço isso? Eu honro a história da minha família. Eu honro o sofrimento, toda a trajetória do meu pai e da minha mãe, que por mais dificuldade, eu cheguei aqui porque eles me ajudaram a chegar aqui. Devo a vida, devo a sobrevivência. Então, eu olho amorosamente, mas eu não me conecto com o destino dos meus pais. O destino de falta de prosperidade é dos meus pais. Eu posso me liberar. Então, era nítido. A imagem que eu tinha, assim, era como se ele tivesse amarrado numa âncora, me vinha, e assim, sendo puxado. E quebrar isso... não se quebra mentalmente, não. Agora eu não vou mais, o destino dos meus pais. Não é uma coisa energética. É alguma coisa que você precisa fazer aquilo genuinamente se movimentar dentro de você. Então, esse é um exemplo de lealdade sistêmica. Que legal. O legal é que a gente pode concordar e a gente pode se complementar, inclusive a gente pode se discordar. Bom, vamos lá. Eu acho. Visão. Porque eu concordo, eu falo assim... Às vezes, que nem essa explicação que você deu da constelação, eu olho para a história dos meus pais, eu honro a história deles, esse foi o destino deles, e eu não preciso seguir esse mesmo destino. Eu tenho compaixão, ok, e eu posso seguir o meu. Esta é uma ideia que eu acredito que seja o final do capítulo. Mas tem uma jornada, sim, e cada um tem a sua jornada para chegar, sim, até lá. E eu digo isso porque muitas pessoas, inclusive, vêm me procurar, e eu vejo isso nas redes acontecendo o tempo inteiro, em comentários, abaixo de vídeos, etc. Eu já honrei meu pai e minha mãe, por que eu não prospero? Como se fosse algo racional, é isso que eu tô dizendo. Não é. Eu entendi que eu tenho que honrar, olha, eu fiz isso, agora eu entendi o destino de vocês e eu estou livre. É mais profundo que o mental. Exatamente. Aí quando você fala é energético... Eu super concordo, tem um movimento energético, mas onde talvez eu agregaria, porque o meu processo, você disse no início que você era contra a autoridade, e eu sempre fui o diferentão, cara, talvez por ser aquariano, não sei. Com certeza, com certeza. Eu sempre fui diferentão, porque esses processos não funcionavam para mim. E eu sempre me perguntei, o que há de errado comigo? Até que eu parei de perguntar o que há de errado comigo e comecei a perguntar o que de fato está acontecendo comigo, que eu preciso me sintonizar além do que está sendo dito fora. E eu comecei essa jornada, o final do capítulo é esse onde você disse, mas, por exemplo, quando tem traumas no meio, sim, existe sim o campo energético, mas existe muito além de somente o campo energético, né? Como a gente falou, tem esse corpo vital, tem sistema nervoso, tem de todas as maneiras. E as experiências de escassez que ele viveu, tem toda a sua bagagem aí de pré e perinatal. Sim, tudo isso está registrado.
como uma informação, tudo como um registrado. aprendizado, né? E às vezes, será que tá no menu dele algo diferente disso, como a gente falou anteriormente? Então, o meu caminho para chegar nisso, isso aqui então que é honrar o pai e a mãe, isso aqui que é, caramba, que bom, que gratidão que vocês me conduziram até aqui, esse é o destino de vocês e esse é o meu. Para mim, por exemplo, foi um processo, porque não foi através da frase, mas o processo, no final, chegou nesse destino que é essa frase, que é essa colocação que você trouxe. E não tem como a gente pegar um atalho do tipo, Não eu quero tem. esquecer a minha história e vir só para essa frase. Não. Eu acho que esse é o problema de muita gente. Essa constelação que eu disse para você que eu fiz online sobre prosperidade, ele me procurou por... Eu sinto que eu preciso me conectar mais com a minha mãe. Porque você sabe que a mãe tem uma conexão, uma coisa conectada com o sucesso. É da mãe que a gente toma a vida, né? E nesse caso específico, dentro da constelação, ele não conseguia se conectar. E aí, depois de 10 dias, apareceu uma outra questão, e eu sei da história dele, tem abuso na história dele. E eu virei e falei assim, olha, a minha sensação é, será que talvez, dá uma olhadinha na sua história, por exemplo, você não se sentiu protegido quando você foi abusado pela sua mãe, seja esse um componente de raiva, talvez, que te impede de se conectar com a sua mãe? Estou te colocando, e fui colocando alguns pontos para ele olhar, porque não é... Entendam o seguinte, a constelação não é um teatro. Com essa pessoa, eu não conduzi para reconexão com a mãe, porque não foi possível. E ponto. Ela tem coisas e feridas para se olhar dentro dessa história. Eu super concordo com você. E é isso que eu te falei, que as outras ferramentas me agregaram muito quando eu trabalho com constelação. Porque hoje eu entendo que tem essas feridas, que existem outras formas e que para eu chegar neste resultado... É o que eu te disse, tem gente que talvez vá ali direto, aquilo aconteça e tá ok, aconteceu verdadeiramente. Mas se não é, eu não vou com a constelação para lá. Eu tenho muito... Outro dia, os representantes foram para um caminhamento e deram e se abraçaram com mãe e pai. Assim, e eu aqui, com a menina do meu lado. Era um caso de fluir para a vida, prosperar, porque chega bastante disso para mim. E eu sentia internamente que esse movimento não foi. Não foi. Agora, qual é a história dessa moça? O pai dela foi assassinado. Ele era um adicto, foi assassinado, apareceu. Aí eu falei assim, não é por aí esse movimento. Coloquei ela e ela não conseguiu se aproximar. E tá ok. Agora, o que é que aparece ali? Aparece um passo neste processo dela. Aparece um passo que foi possível. Então, dentro das constelações, e aí é que eu acho, Manuel, que cabe ao profissional que você está contratando para conduzir a constelação. Tá cheio de constelador que quer final feliz, que pensa que é um diretor de teatro. Não tá ligado, será que é aquela história que a gente iniciou de salvar outra pessoa que não tem nem consciência das próprias questões? Entendeu? Então, só levo para essa finalização se a pessoa está pronta. Se ela está pronta para dar esse passo. E nitidamente ela não. E eu já tinha conversado com ela. Eu falava assim, ela é uma moça linda, maravilhosa, de 44 anos, que virou para mim e falou assim, eu acho que eu não vou viver mais do que 10 anos. Então, você vai morrer mais ou menos com a minha idade. É isso que você quer? Eu falei, não sou eu que vou dizer se é melhor você morrer ou não. Né? Eu me retiro disso. Mas eu tenho uma sensação interna de que isso tem a ver com a sua fidelidade ao seu pai, muito mais do que você pensa. Né? E quando montou a constelação, ela estava ali conectada com o pai. Entende? Só que ela conseguiu dar todos os passos como se fosse um teatro? Não. Mas aí é que difere constelador para constelador. De profissional para profissional, né? Cara, não é teatro. Para você imaginar, a cena estava montada. Eu falei, não é isso. Não é. E aí eu acho que é o nosso trabalho. Eu não tenho problema de... eu não tenho a intenção. Então, eu não tenho problema se eu não finalizei como um teatrinho feliz. É até onde é possível. Até onde é possível dar esse passo. Até onde é possível dar esse passo.
Dentro das constelações, você não vai fazer um teatro, gente. Constelação é uma ferramenta muito profunda. E eu vou até onde eu permito, onde o cliente permite. Uma das coisas que eu faço quando o cliente chega comigo, não todos, mas que eu sinto, essa pessoa que foi a síndrome do pânico, você tem o controle da hora que a gente para. O que é suficiente para você caminhar hoje? A todo momento eu checo. Né? Então, eu acho que essa visão que você traz, ela é muito pertinente. A gente está batendo esse papo aqui, não só para terapeutas ouvirem. Com certeza. Né? Para os clientes ouvirem. Porque hoje a gente vive num mundo imediatista, Manuel. Você sabia, eu estava falando na recepção aqui que uma das profissões que vão acabar com a inteligência artificial é psicólogo. Então, eu fico imaginando eu fazendo terapia com uma inteligência artificial, né? Então, as pessoas acham que vão ter a solução das coisas de uma forma muito imediata. E não existe mágica. Nossa, quantos posts você me segue, eu te sigo. Quantos posts você já viu meu que fala assim, a constelação não é mágica. Constelação, eu vivo falando isso, né? Agora, é uma ferramenta que te faz dar passos em relação a algo? Eu não tenho dúvida disso. Isso que é legal, né, cara? A gente sabe disso e poder respeitar o passo que a pessoa pode dar. Você está aqui chamando de constelação, mas eu traria em qualquer aspecto ferramenta terapêutico. Qualquer um. Porque essa postura de terapeuta faz a diferença. Com né? certeza. Não é só não querer salvar, mas também respeitar amorosamente até onde a pessoa pode chegar e de forma honesta, porque não adianta montar um teatrinho bonito, não adianta, por exemplo, eu posso trabalhar com uma outra técnica e dar uma sugestão pós-hipnótica linda, se a pessoa não está pronta, e aí vai dizer, eu fiz uma hipnose e não funcionou, eu fiz uma constelação e não funcionou, eu fiz uma regressão para dentro do útero e nada aconteceu. Com quem você fez? Com quem que você fez e qual é o tamanho da sua consciência em relação a isso? Não é mágica. É um processo. Mas dentro de cada passo, um passo pode ser um passo incrível. E super... E que te movimenta absurdamente. Na vida, exatamente. Né? Então... E que eu acho que o tema, voltando ao tema, porque a gente se deixar, a gente vai 2, 3 horas falando aqui, Manuel. Mas voltando ao tema, quando você se propõe a se conhecer, entender esses entraves, entender... O Manuel tem um trabalho de pré e perinatal que eu ainda vou fazer, vou ser formada por ele, eu não sou ainda, eu já fiz um curso com ele, já fiz um workshop, tô em fase de namoro com o Manuel com isso. Tá em flerte. Então, estamos em flerte. Mas eu acho que as pessoas precisam entender que existem, eu acho que você trouxe um termo de camadas, né? Eu acho que é isso, é uma cebola mesmo, né? Tem pessoas que você consegue atravessar essas camadas, mas porque às vezes ela já vem de outros processos, né? Que podem facilitar, apesar que tem outros processos que podem dificultar você acessar. Você concorda comigo? Uhum. Né? E tem pessoas que vão ali com o coração aberto, principalmente para constelação. Quando chega alguém para você no seu consultório, Manuel, e fala assim... Eu não aguento mais isso. Eu estou disposta a mudar. O que é preciso para eu fazer isso? O que eu preciso olhar? O que eu preciso ver? As minhas últimas constelações com meu mestre foi qual é o meu próximo passo. Eu não sou uma pessoa que faz constelação direto, não. Faz anos que eu não faço. Mas com meu mestre, a última, eu me lembro muito bem. Eu passei por uma situação muito grande de vulnerabilidade, eu quase morri, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Eu estou aqui com você para ver meu próximo passo. Essa foi meu pedido de constelação. E é ótimo, assim, eu vou aberta. E aquilo tem muito mais efeito. E para qualquer pessoa que chegue para você e chegue com esse coração aberto de querer dar um próximo passo, não tem como ele não dar esse próximo passo. Não tem como. Sim, e eu também, eu acredito que muitas pessoas, como você mesmo disse, têm a constelação e têm o conhecimento fora, né? Vai lá estudar sobre constelação, vai entender um pouco mais. Você acredita que é o nosso papel também psicoeducar os nossos clientes? Eu brinco que eu me sinto muito mais professora do que terapeuta. Eu acho que você tem esse perfil também. Sim, eu acho que é fundamental a gente ensinar. Como é que você... As pessoas não sabem o que é um trauma. Exatamente. As pessoas não sabem como se forma um trauma. As pessoas não sabem que lá quando é criança você vai ter entendido aquilo de uma forma que seu cérebro não estava pronto para aquilo. E ali você trava numa ideia. Então, as pessoas... Eu me sinto
eu sou sagitariana, sou formada, eu sempre dei aula, né? Depois fui dar aula para executivo, mas eu me sinto muito mais uma professora do que um terapeuta. Então, essa semana eu estava atendendo em EFT, uma executiva que me procurou, que tem a formação de inglês, já foi fazer intercâmbio no Canadá 2 meses, já foi não sei o que lá e não destrava. Ela não sei se é constelação, o que é isso, que é aquilo. Eu falei assim, vamos entender de onde vem isso? Aí, quando a gente vai entender, eu explico. Ela me conta as coisas e ela me contou uma história de uma vivência com o pai, que o pai queria que ela falasse inglês e ela se sentiu inferiorizada. Quando ela tinha lá 7 anos. Isso está atrapalhando na carreira dela, atrapalha no sucesso dela, atrapalha na prosperidade dela. Uma vivência que ela teve ali. E não é com constelação que eu vou resolver isso. Né? Então, eu acho que as pessoas precisam entender. E aí eu fui e expliquei. Olha, nesse momento se formou um trauma, você tomou uma decisão, a sua mente... É claro, de uma forma palatável para se entender. Uhum. Mas eu acho que o conhecimento é muito importante, Manuel. Você tem muito esse perfil de professor. Sempre teve. No YouTube, se você dá aulas... Gente, é de uma riqueza o conteúdo que o Manuel traz. O Manuel não entra... Assim, a minha visão... Estou puxando aqui, né? Mas, assim, o Manuel... eu gosto de profundidade, Manuel. Eu sou uma pessoa que gosta de profundidade. Senão, acho que a gente não teria essa troca. Né? Então, eu respeito profundamente. E o Manuel é um professor. E eu acho que faz parte do nosso papel ensinar aos nossos clientes algumas coisas, sim. Com certeza. Então, respondendo a sua pergunta. Que legal. Resumidamente. Sim, porque é da mesma forma que eu penso, né? Senão, às vezes as pessoas não sabem. Alguém precisa ensinar elas, né? Em termos de prosperidade, se eu colocasse assim, me discorde de mim se não for, ou agregue o que você acha que falta. Existe um processo de crenças envolvido, de muitas experiências que nós temos, nós criamos definições, nós criamos crenças. Existem dinâmicas familiares, como, por exemplo, a lealdade sistêmica. Existem traumas que também podem impedir a prosperidade de fluir, seja nesses traumas, crenças serem organizadas. E o que mais você adicionaria que pode ser camadas de experiências que possam estar interferindo na prosperidade de alguém? Existem experiências que você carrega em você que não foram vivenciadas por você. Explique. Então, e que está dentro dos emaranhamentos sistêmicos. Uma muito comum ligada à prosperidade, Manuel, é pessoas do meu sistema que as gerações anteriores fizeram riqueza a custos de sofrimento de outras pessoas. Essas são dinâmicas... É muito comum. É muito comum. Ela é tão comum quanto a lealdade sistêmica. Então, é muito comum quando a gente monta a constelação sistêmica, tem uma pessoa lá que foi prejudicada, ou que foi morta, que foi assassinada. Né? Agora, como é que eu olho se essa história eu nem conheço? A terapia não acessa isso. Uhum. A terapia vai acessar do momento que você nasce até agora. Mas você não tem esse conhecimento. E dentro da constelação, você consegue acessar esse conhecimento. E aí, eu vou dar um exemplo. Tinha uma amiga minha que foi constelar e apareceu uma situação de escravidão de negros. Eu não estou entendendo por que aparece isso. Ela não entendeu quando fez a constelação. Não fez comigo, fez com o meu mestre. E poucos meses depois, ela foi lá para Minas visitar a família. E um tio dela, do nada, porque a constelação tem isso, gente. A energia se movimenta de um jeito diferente. Do nada, falou assim, você sabia que a nossa família foi a maior família escravocrata aqui da região? E aí trouxe documentos, trouxe coisas. Ela estava emaranhada, amarrada, vamos usar o termo, amarrada com o sofrimento dessas pessoas que foram prejudicadas dentro da escravidão para que a família dela tivesse sucesso. Então, essa é uma dinâmica sistêmica que está muito amarrada. Eu fiz uma constelação organizacional que tinha a ver com isso. O rapaz veio, ele falou, eu sei que teve uma situação muito grave do meu pai, nos negócios do meu pai, com pessoas que foram muito prejudicadas, e ele estava completamente emaranhado com essas pessoas que foram prejudicadas. Quando a gente olhou com respeito para essa história, que era a história do pai que prejudicou outras pessoas, ele voltou para mim, eu nunca consegui um depoimento dele, ele falou, não tenho coragem de fazer.
Ele voltou para mim depois de uns meses e falou assim, minha empresa cresceu 17 vezes. Que incrível. 17 vezes. Porque ele se liberou disso, né? Então, quando a gente passa uma dificuldade, eu acho que isso é importante a gente entender, a constelação está a serviço da cura do sistema, de algo que precisa vir à tona. E ninguém passa por uma situação, Manuel, sem essa função. Eu talvez tenha sentado numa cadeirinha, quando eu entrei naquela família, com a função específica de trazer aquilo à tona. E por isso que eu vivo essas situações difíceis. E que quando eu olho, eu não tenho como acessar com determinadas terapias. Isso a constelação que traz. Então, eu acho que a complementariedade com que você olha uma situação é super importante, porque elas efetivamente se resolvem. Então, não é só trauma, não é só fidelidade. Tem coisas aí por trás disso. E além. E além. E eu vou te complementar aqui, um dos outros motivos que eu não faço mais constelação, aqui é te complementar, não te contrariar, que a terapia acessa do nascimento para frente, com o que eu trabalho. Não, sim, a gente acessa não. antes do nascimento. Não, sim, tá certo. Mas você é um terapeuta especializado em pré e perinatal, não dos outros mortais que trabalham com a terapia. Mas eu percebi ao longo desses 10 anos no meu trabalho com pré e perinatal, constelações espontâneas emergindo, e informações transgeracionais tão distantes quanto essas que você está trazendo, também através da pessoa, das memórias implícitas, porque estão em algum lugar no nosso campo energético, né? Então, são meios diferentes, mas o legal... O Matrix também acessa. O Matrix também, né? Matrix Reimprinting, para quem não conhece, é uma técnica com os toques de EFT. Você tem essa formação há quanto tempo? Eu tenho essa formação há uns 3 anos, acho. Nossa, eu fiz a minha, eu acho que foi em 2013. É uma ferramenta que eu usei bastante também. Eu gostei bastante. Ela complementa em algo. Eu acho que ela dá um fechamento, mas você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Eu uso para fechamento. Então, o legal é que você conseguiu acoplar, agregar e construir dentro da forma que você trabalha hoje. Isso que eu acho que é legal, né? Hoje eu falo assim, as pessoas falam, que metodologia você tem? Eu falo, sei lá, cara, é a minha. Porque eu agreguei muitas coisas dentro do trabalho que eu faço. Isso não quer dizer se essa técnica é melhor, é pior, mas dentro do que eu faço, essa é que mais se encaixa para mim e o que eu sinto mais facilidade e comodidade de utilizar também. Eu tenho certeza que quando eu entender um pouquinho melhor desse nível, pelo pouco que eu fiz, Manuel, do mundo pré e perinatal, a minha visão para uma série de pessoas que chegam no meu consultório vai ser diferente. Tenho certeza. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. E aí, voltando, mas eu preciso me tratar antes, porque eu tenho as minhas histórias pré e perinatal. Todo mundo eu sei disso. Eu sei das minhas histórias. E olha que legal a visão da psicologia pré e perinatal em relação à prosperidade. Tudo isso é uma verdade... Isso que eu ia te perguntar. Isso é uma verdade muito legal do que você disse, dessas camadas, de ganhar dinheiro às custas de outros, a lealdade sistêmica. A lealdade sistêmica já aparece em camadas de experiências intrauterinas, né? Então, eu posso dar um exemplo que aconteceu esse fim de semana. Então, uma pessoa, a mãe estava gestando ela, num ambiente de completa escassez. Estava morando lá na casa da avó, a avó era, vamos chamar assim, de pão duro, né? E ao mesmo tempo conectada a memórias da infância, onde a comida era dividida para ela e para o irmão no mesmo prato, ela na gestação sentindo o sofrimento da mãe em relação àquela escassez. Então, o quão cedo essas informações já estão em estágios tão iniciais que o nosso corpo estão se formando ainda, né? Mas da perspectiva pré e perinatal, por exemplo, isso afetou muito a autoestima dela, o senso de valor dela, do que ela pode receber na vida, que também eu entendo como uma lealdade sistêmica, mas criou uma experiência do quanto ela pode receber na vida, né? Eu não posso nem receber o amor da minha mãe, tudo é muito dividido. Então foi uma experiência muito emocionante que a gente teve. Então, dentro do útero, tem muitas vivências que a gente tem que vão afetar muito a nossa questão de alto valor, de valor e de merecimento. Isso está ligado à prosperidade, né? Que em algum lugar vai se encontrar também com a lealdade sistêmica. Não tem como separar, entende? E tem uma camada muito interessante. Essa parte eu gosto muito de contar, porque eu descobri através dos meus clientes. Então, isso aconteceu uns anos atrás, eu recebi uma cliente
E ela era professora de constelação. Ou seja, ela já tinha feito várias constelações. E ela chegou meio que desesperada no meu trabalho. Ela falou assim, por favor, me ajuda, senão eu vou torrar a fortuna da minha herança. E eu já fiz constelações e sistemicamente eu já entendi tudo, mas o negócio continua. Eu tô torrando dinheiro e eu sei que eu tô torrando dinheiro. Então ela investia em ações que ela lá no fundo sabia que ia dar errado. Ela já tinha perdido metade da fortuna que ela tinha herdado. E trabalho vai, trabalho vem. Dentro do campo pré e perinatal, teve algo que emergiu com muita força. Ela o tempo inteiro declarava e aquilo passava meio desapercebido por mim. É como se eu estivesse aqui só pelos meus filhos. Eu quero que eles se virem logo porque eu não quero mais estar aqui. Ela verbalizava. Eu não quero mais estar aqui. Em algum momento, eu disse assim para ela, o quanto de você quer estar aqui na vida? E ela rompeu em lágrimas. Porque ela falou, eu tô negando isso dentro de mim, mas no fundo eu não quero estar na merda dessa vida. Né? Então, a gente tem uma camada dentro, ou várias, né, dentro da psicologia pré-perinatal, que é talvez uma parte de nós não quisesse estar aqui. E isso está soterrado embaixo de tantas camadas inconscientes que eu não estou pleno na vida. Agora me diga você, me digam vocês, alguém que não quer estar aqui vai prosperar para quê? Não prospera. Entende? Então existem, olha as camadas. Exatamente, dentro da constelação essa dinâmica aparece não conectada ao momento que você identifica dentro do seu trabalho, mas às vezes com pessoas que já partiram, né? Porque a constelação é interdimensional. E eu brinco assim, eu falo assim, você veio e você me procurou para a prosperidade. Mortos não precisam de dinheiro. Né? Então, se eu tô com o pezinho ali, conectada nesse mundo dos mortos, conectada com quem já partiu, conectada com, no seu caso, com esse desejo de não estar na vida, não preciso de dinheiro. Exatamente. Mortos não precisam de dinheiro. Mas o legal da constelação é que, pelo menos das formações, do que eu aprendi, do que eu já constelei, do que eu vivenciei desse mundo, era eu estou conectado a um morto que se foi. Essa camada que eu estou trazendo, ela é antes de eu vir para a vida. Eu não queria vir para essa porcaria de vida, para essa jornada. Às vezes eu queria vir pasme com isso, Adriana. Existem estágios pré-concepção onde a gente começa a entrar no campo energético dos nossos antepassados. Então até existe um desejo, mas ali não tem como voltar para trás e falar, meu Deus do céu, olha o que eu vou ter que enfrentar, olha o lugar onde eu vou adentrar. E para outras pessoas é diferente, não, esses são os meus contratos de alma. Essa é a família que eu preciso para despertar as minhas questões que eu preciso curar em mim. Então é muito legal ver as pessoas descobrindo isso, mas a gente podia resumir assim, mortos não precisam prosperar. Não precisam de dinheiro, não precisam prosperar para quê? Pessoas que não estão nessa vida, e não somos nós, né? Vou voltar naquela questão, que tem que dizer se eles têm que estar nessa vida ou não. Sim. Né? Eu acho que é essa não intencionalidade que a gente tem que ter. Mas que legal. Nossa, quando eu souber mais sobre isso, eu acho que vai me agregar muito no meu trabalho. Você vai revisitar muitos casos. Vou revisitar muitos casos. Nossa, então tinha esse pontinho a mais. Mas sabe o que eu acho? E aí vou falar de terapeuta para terapeuta. Quando eu olhava para o meu mestre atuando, eu falava assim, como é que ele conseguiu atender esse caso? Hoje chegam casos muito complicados para mim, mas eu já tenho uma jornada. Então, eu consegui caminhar até aqui. Então, quando chegarem os próximos, e se eu tiver uma visão diferente, vão ser as pessoas certas que vão chegar nesse meu novo estágio de visão. Eu acho que isso é muito importante a gente entender como terapeuta, né? A gente consegue chegar até onde a gente alcançou também, né? De conhecimento, de tudo, né? É muito legal essa humildade da gente entender que tem mundos aí a desbravar, que tem novas formas de olhar para as coisas. Eu acho muito legal. Muito legal mesmo, né, cara? Caramba, que papo bacana. Quantas ideias papo a cabeça. Gente trocou aqui. Falei, a gente ficaria... É só uma hora de bate-papo? Olha ali! É porque foi prosperidade, né? A gente poderia abrir aqui para muitas outras coisas. Você tem algo que você queria finalizar, gostaria de dizer... mais sobre prosperidade, o seu trabalho, constelação? O que eu queria dizer é não se acostume com o que não tá bom, sabe? A vida tá sofrida, não se acostuma com isso. É a história do sapinho que vai jogando água quente, né? Vai fervendo e ele tá lá dentro. Você não precisa viver numa vida de escassez. Você não precisa viver com uma vida de sofrimento.
Eu acho que todas as pessoas nasceram para fluir com abundância, se trabalharem certo, se olharem para todas essas travas. A gente falou várias origens de travas, né? Então, se permita olhar para isso, se permita dar uns passos, se permita a se respeitar nesse processo. Eu acho que é por aí. Se precisar de constelação, eu amo fazer. Eu super indico ela, né? O Instagram dela é Adri Vico com 2 Cs. Ela faz constelação organizacional e constelações familiares também. Super indico o trabalho da Adri. Eu mesmo me constelo com ela quando eu preciso. E eu complementaria essa sua frase, ou diria ela nas minhas palavras, né? E eu vou falar de mim. Tô falando de mim. Eu não me permito ter uma vida medíocre. Eu falo assim, eu já passei tanto perrengue nessa vida. Eu já me ferrei tanto que eu não me permito ter uma vida medíocre, que talvez seja não se acostumar, né, com o que está ruim. Eu não me permito mais hoje. Então, quais passos são necessários? Né? Vamos dar esses passos, né, e seguir o caminho. Isso realmente pode se abrir muitas coisas. Não, e assim, você se permitir sofrer, as pessoas estão em sofrimento. Quando chegam pra gente, as pessoas estão em sofrimento, né? São poucas pessoas que procuram por um trabalho preventivo, entre aspas. Todo mundo vai normalmente com um índice maior de sofrimento, né? E, cara, por que você se permite ficar no sofrimento? Eu me lembro que quando eu me separei, chegava na terapeuta, eu só chorava. Pagava a terapeuta, eu só chorava. E uma das frases que eu falei que ficou marcado para minha vida é: eu me recuso a passar por esse sofrimento e não aprender com isso. E aprender é dar um passo além, né? E eu acho que se você está numa vida que não está legal em relação à prosperidade, em relação à fluidez, porque prosperidade é muito mais do que dinheiro, gente. Com certeza. Né? Você ter abundância de amor na sua vida, abundância de saúde, sabe? A gente nasceu para fluir com abundância, né? Eu acredito muito nisso. Então, cara, aprende o que está emperrando. Aprende e dá um passo para frente. Sai disso. Né? Respeitando o que você encontrar, o quantos micropassos você vai ter que dar lá dentro. E eu acho que o caminho, quando a gente respeita, quando a gente aceita, como o Carl Rogers costumava dizer, né? Quando eu aceito como eu sou, então eu posso mudar. Exato. Não tem outra forma. Não é? É quando eu olho para minha luz e para minha sombra. Senão eu não caminho. Né? Ou eu tô cego, ou eu tô ofuscado. Né? Então, eu preciso olhar para essa luz e sombra. Porque a partir disso, eu posso desvendar, tirar um véu. Eu lembro uma constelação que eu fiz e eu falava com o meu mestre assim: a sensação que eu tenho é que eu tô com um monte de véu que eu não tô vendo, que eu preciso ver. Meus pedidos de constelação nunca foram muito normais. Mas essa é uma boa metáfora para começar uma constelação. Não é? É. A sensação que eu tenho é que eu não tô... Tem um monte de véu que eu não tô vendo as coisas. Eu preciso olhar para algo. Né? E eu não tenho medo de olhar. Eu lembro que quando eu conheci as constelações, eu cheguei em casa para minha mãe e virei para ela... Assim, foi bem pesado. Apareceu a perda do meu bebê, apareceu minha separação. Falei, mãe, eu vou me aquietar, eu vou ficar quieta aqui. Você não deve mais ir aí, porque olha o sofrimento que você tá. Eu falei, mãe, eu preciso olhar. Para eu sair disso, eu não quero viver anestesiada. Eu acho que a mediocridade, as pessoas vivem anestesiadas, pegando a sua palavra. Vamos desvendar esses véus, descortinar esses véus. Para mim, se eu puder deixar uma mensagem final, é essa. É essa. Que legal, é uma boa mensagem. Obrigado pelo papo aqui, obrigado por ter aceitado o convite. Adorei, foi uma honra estar aqui com você. E espero que você venha outras vezes a gente falar de constelação e outros temas. Tô dentro. Muito bom, muito obrigado. Já tá pré-aceito. Ok, muito bom. E eu também quero aqui, entregar para você o meu livro. Ai, que lindo. Pessoalmente, em eu falei assim, aqui. Eu preciso comprar o seu livro. Não, você vai ganhar um. Eu falei, com autógrafo ainda, é melhor ainda. Que delícia. Meu livro Emocionalmente sobre Emoções não fala sobre constelação, tem uma pincelada sobre o campo pré e perinatal, mas eu transcrevi nele
uma dificuldade que eu vim enfrentando com os meus clientes, que eram eles aceitarem as próprias emoções. E o quanto o trabalho terapêutico flui a partir de quanto eu não julgo se uma tristeza é uma emoção ruim, por exemplo. Não é uma emoção ruim. Não. Mas ela tem esse rótulo, a raiva. E quando eu aprendo a navegar, entender as funções de cada emoção, algo diferente pode começar a acontecer. Com certeza. Você vai, Eu acho que é a autopercepção. Eu tenho que entender que eu tô com raiva. Eu tenho que entender que eu tô feliz. Eu tenho que entender que eu tô frustrada. Que eu tô triste. Que eu tô triste. Que eu tô né? com medo. Exatamente. Exatamente, mas nesse Ai, vou ler mundo... com carinho. Você vai gostar, tenho certeza. Tem um monte de exercício legal Aqui, aí. ó. Amei. E mais do que isso, né? Tem muitas pessoas que só querem se sentir alegres o tempo todo. Fala, cara, que a ser utopia humano. da felicidade. Como é possível fazer isso? Não tem como se sentir feliz o tempo todo, né? Não. Então, enfim, muita gratidão por esse papo. Eu que agradeço. Espero Grata. voltar aqui com você outras vezes. Eu venho, pode chamar. E muito obrigado e até o próximo.